Bem-vindos a mais um podcast com saúde, um espaço dedicado ao debate profundo e esclarecedor sobre saúde, bem-estar e inovações médicas. No episódio de hoje, estaremos conversando sobre um tema muito importante, o diagnóstico precoce e métodos de prevenção em saúde. Principalmente, conversaremos sobre HIV, hepatites virais, tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis. Hoje nós vamos mergulhar nas complexidades do diagnóstico precoce e no impacto significativo que isso pode ter em nossas vidas. Prepare-se para uma jornada informativa, repleta de insights valiosos e entrevistas com especialistas que irão compartilhar conhecimentos cruciais sobre detecção precoce e não apenas também transformar o curso da doença com o diagnóstico precoce. Nós também vamos falar sobre tratamento, vamos falar sobre novidades da ciência, últimas notícias, falaremos também sobre saúde mental e emocional. Sem prorrogar muito, vamos hoje mergulhar no mundo do diagnóstico precoce e dos métodos inovadores de prevenção. Este é um programa com saúde. Hoje é importante a gente contextualizar um pouquinho o nosso tema que iremos abordar. No contexto brasileiro, as infecções sexualmente transmissíveis, denominadas abreviadas como ISTs, e o vírus da imunodeficiência humana, também abreviado como HIV, constituem desafios significativos para a saúde pública, demandando atenção especial em diversas regiões do nosso país. O Brasil enfrenta uma complexa interação de fatores sociais, econômicos, culturais, que contribuem para a propagação dessas condições, evidenciando a necessidade de estratégias específicas em níveis nacional e local. Especificamente na nossa cidade de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, nós também não estamos imunes a esses desafios. E a dinâmica urbana, combinada com a diversidade cultural, também associada às disparidades socioeconômicas da nossa região, podem influenciar a prevalência e o manejo das ISTs e da AIDS, especificamente também do vírus HIV. Diante desse cenário, é crucial implementar medidas preventivas, realizar campanhas educativas e garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde. Nesse programa de hoje, a gente vai abordar uma associação considerando não apenas as dimensões clínicas, mas também sociais. A luta contra as ISTs e o HIV no Brasil e especificamente aqui na nossa cidade. É importante a gente também atuar fortalecendo os sistemas de saúde local e a promoção da cultura da prevenção, que são tão essenciais para que a gente enfrente esses desafios de maneira eficaz. Os convidados desse programa de hoje são Cláudia Carias e Karina Correia Contier. Vou pedir para vocês se apresentarem, colocando um pouquinho de como vocês atuam profissionalmente. Começo por você, tá, Cláudia? Olá, bom dia. Eu sou Cláudia, eu sou farmacêutica, estou atualmente atuando no CEDIC, então a gente faz a dispensação dos medicamentos para tratamento do HIV, para prevenção também do HIV, que a gente vai falar um pouquinho, né? Hoje existem medicamentos também para ajudar na prevenção do HIV e outras doenças também, como a tuberculose e outras ISTs. Então, a gente faz toda essa parte de atendimento lá no CEDIC. O que significa a sigla CEDIC para quem está assistindo o nosso programa? Centro de Doenças Infecto-Contagiosas de Piracicaba. Ah, obrigada. Karina? Bom dia, Carol. Bom dia. Eu queria iniciar agradecendo pelo espaço. É sempre bom a gente poder falar de prevenção de diagnóstico precoce, né? Então, eu sou Karina, eu estou atualmente na coordenação do Programa Municipal de ST, AIDS e Hepatites Virais. Esse programa, nós ficamos no CEDIC também,
E a nossa função é desenvolver estratégias, políticas públicas e as ações voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs. Obrigada, Karina. Obrigada. A gente dividiu o programa de hoje em alguns eixos. Começando pelo eixo da prevenção, eu vou direcionar para a Karina essa primeira pergunta e, Cláudia, fique à vontade para fazer inserção e ir complementando, tá? Já. Karina, conta para nós, por gentileza, quais são as principais ISTs e os sintomas mais comuns. Joia. Então, nós temos diversas ISTs que podem acometer a população. A gente pode citar várias, né? Hoje, o que a gente tem falado muito é da sífilis. A sífilis teve uma crescente nos últimos anos, um pouco assustadora, apesar de ser uma doença com tratamento e cura. Podemos falar de gonorreia, clamídia, a própria infecção pelo HIV. Então, são diversas doenças que são transmitidas de maneira sexual, né? Que podem ser transmitidas pelo ato sexual. Os sintomas, então, a gente classifica basicamente essas doenças por lesão, pode ter alguma lesão única ou múltipla, alguma ferida, verruga, né? A gente pode citar aí no caso do HPV, por exemplo, né? O condiloma, e corrimento. Então, essas doenças, quando apresentam sintomas, vão estar dentro desses 3 sintomas, né? Corrimento, verruga ou lesão. Karina, para a gente complementar um pouquinho, eu gostaria que você contasse para nós quais são as principais medidas de prevenção mais eficazes de maneira global para a gente atuar contra essas ISTs. Tá? A gente tem que lembrar, né, que o preservativo continua sendo uma forma, uma das mais eficazes, na verdade, a mais eficaz na proteção contra as ISTs. Né? A gente reforça muito a questão do HIV, mas ele protege contra qualquer infecção sexualmente transmissível. Porém, para além do preservativo, hoje o Ministério ele trabalha com o conceito de prevenção combinada, né? O que significa isso? A gente pensar em outras formas de prevenção que podem ser combinadas entre si ou alternadas dependendo do contexto de vida dessa pessoa e do momento que ela está vivendo, então que o indivíduo possa ter à disposição algumas escolhas. Dentro da prevenção combinada, então, que a gente considera o contexto individual, social, estrutural que essa pessoa está inserida, a gente fala de preservativo, do uso do gel lubrificante. O gel também? O gel também entra como uma prevenção combinada, porque a gente sabe que, principalmente na relação anal, existem fissuras e esse atrito facilita, né, gera portas de entradas para que o vírus possa infectar uma pessoa. Então, o gel lubrificante, à base de água, preferencialmente combinado ao uso do preservativo, entra como uma forma de prevenção também, que muita gente não sabe, né? Além disso, a gente coloca o tratamento como prevenção, que as pessoas que estejam infectadas tenham uma boa adesão ao tratamento para que a gente quebre aí essa cadeia de transmissão, né? A questão do pré-natal adequado, para que uma mãe infectada não transmita, não ocorra a transmissão vertical. A imunização, a vacinação. Algumas doenças, como a hepatite B e o HPV, existe a vacina disponível no calendário SUS para determinados grupos. Então, a hepatite B, para qualquer indivíduo, são 3 doses, para a gente ter um esquema completo de vacinação. E do HPV para meninas e meninos a partir de 9 anos. Então, de 9 a 14 anos são contemplados com a vacina, né? Além disso, a gente tem que falar também um pouquinho de teste rápido. O teste rápido ele permite que a gente faça a detecção precoce, o diagnóstico. E quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menos pessoas são contaminadas e a possibilidade de um desfecho mais favorável para quem tem a infecção. E aí eu gostaria de jogar a bola para a Cláudia um pouquinho, para a gente falar aí dentro da prevenção combinada, da questão da PrEP e da PEP também. Tá? Por favor. Então, aí, como eu citei, né, no início da minha apresentação, hoje a gente tem como estratégia de prevenção o uso de alguns medicamentos, no caso, para a prevenção específica do HIV, tá? Que a gente chama de PEP e PrEP. Né, os nomes são bem parecidos, às vezes as pessoas confundem, então é importante a gente divulgar a diferença. Né? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Né? Então, quando a pessoa acontece uma eventual exposição, né, onde ela pode ter risco de ter se contaminado com HIV, por exemplo, numa relação que aconteceu sem o preservativo, ou onde o preservativo se rompeu,
né? Então, ela pode procurar o serviço hoje, o CEDIC, se for durante a semana, né? Ou as UPAs também têm isso disponível para finais de semana e feriado. As UPAs também. Tem. As UPAs, no caso, só dos finais de semana e feriado, tá? Para os dias úteis, aí sempre o CEDIC. E aí a pessoa vai receber, então, 28 dias de um medicamento antirretroviral, que é o mesmo medicamento que é utilizado no tratamento do HIV, tá? Essa pessoa, então, ela vai fazer um teste rápido, primeiramente, né? Para a gente excluir que ela já tenha o HIV, né? E ela vai receber, então, 28 dias, são 2 comprimidos por dia. E se ela tomar esses 28 dias, então, corretamente o medicamento, isso isenta que ela desenvolva o HIV caso tenha acontecido o contato, tá? A PEP, é importante a gente falar também que ela pode ser realizada no caso de uma violência sexual também, né? Se a pessoa sofreu uma violência sexual, ou também em casos de acidente ocupacional, né? Acidente de trabalho, né? Então, de repente, a pessoa trabalha na área da saúde, teve um acidente com um pérfuro cortante, qualquer situação dessa, então a pessoa também pode procurar a utilização da PEP para evitar o desenvolvimento do HIV, tá? E tem a PrEP, né? A PrEP, então, é a profilaxia pré-exposição. Então, existem alguns grupos que o Ministério da Saúde considera que são grupos que estão com maior risco de se expor ao HIV, né? Pessoas que se relacionam, homens que fazem sexo com homens, pessoas que trabalham, né, profissionais do sexo, ou pessoas mesmo, qualquer, independente da sua opção sexual, que queira se proteger, que considere que tenha hábitos, que pode se expor ao HIV e que quer se proteger para não pegar o HIV, tá? Então, no caso da PrEP, a pessoa aí vai ter um acompanhamento médico, tá? São exigidos alguns exames de rotina, né, que são feitos uma vez por ano, porque é um medicamento aí de uso contínuo, né? Então, a pessoa vai tomar um comprimido por dia e vai estar protegida em caso ela tenha uma exposição ao HIV, ela já vai estar protegida para que não desenvolva o HIV, tá? O medicamento que usa no caso da PrEP é diferente do medicamento da PEP. O da PrEP, que é a pré-exposição, é apenas um comprimido por dia, tá? A gente tem hoje no Brasil um medicamento específico para fazer essa prevenção, tá? Existe uma outra forma de tomar a PrEP, que é a PrEP sob demanda, né? É uma modalidade nova que surgiu há 1 ano e para pessoas que não querem tomar todos os dias o comprimido, né? Então, isso vai ser feito uma avaliação, né? Quando passa lá no serviço, vai ser feita uma conversa para entender o estilo de vida da pessoa. E aí a pessoa pode tomar isso só nos momentos onde ela vai ter a relação sexual. Então, são pessoas, às vezes, que têm menos exposições sexuais, né? E que querem tomar, se programar, conseguem programar essas relações sexuais e aí elas tomam um comprimido só nesse momento, tá? Então, essas 2 formas aí são bem importantes hoje na prevenção combinada. Sim, eu só queria fazer uma ressalva na questão da PEP. Então, para essas pessoas que tiveram exposição sexual ou por relação sexual desprotegida, às vezes rompimento de preservativo, ou no caso uma violência sexual, ou mesmo um acidente com material biológico, né, que a gente, para os profissionais, que procurem uma unidade de saúde, o CEDIC, uma unidade de UPA, antes de 72 horas. Né? Então, o tempo ele é importante. O limite de tempo são 72 horas, porém, quanto mais cedo essa pessoa iniciar o uso da medicação, a gente consegue garantir uma eficácia melhor do tratamento. Tá? Então, para a PEP, a gente considera, sim, uma urgência. É importante que a população tenha essa informação do tempo, né? Que chegue antes das 72 horas. E, no caso da PrEP, a gente sabe, então, que tem grupos que se expõem mais, que são mais vulneráveis, que geralmente são os que optam pela modalidade da PrEP, porque a gente faz toda uma conversa no serviço, né? A farmácia do CEDIC, ela tem um modelo diferenciado de acolhimento, de escuta, de orientação. Então, essa conversa existe antes da gente partir para essa modalidade. Mas qualquer pessoa que esteja, né, acima de 15 anos, hoje o Ministério coloca, que esteja exposta e entenda que essa é a melhor forma de prevenção, ela tem o direito de receber a PrEP.
Tá? E a PrEP pode tomar continuamente por meses? Sim, a PrEP não tem um limite aí para você tomar. O que a gente costuma conversar é que enquanto a pessoa considerar, né, julgar necessário aquela proteção extra, vamos dizer assim, para o vírus do HIV, ela pode usar tranquilamente. Como eu expliquei, uma vez por ano, a gente vai colher alguns exames de rotina para acompanhar como é que está o organismo daquela pessoa em termos de função renal, função hepática. Então, com segurança, ela pode usar o medicamento por quanto tempo ela julgar necessário. Nossa, como tá moderno, né? Bastante, né? Muito moderno. Meninas, conversando com vocês agora, eu queria saber qual a importância da educação sexual, das campanhas temáticas. A gente tem diversas campanhas, né? Julho Amarelo, a gente tem Dezembro Vermelho. O quanto essas campanhas e a educação sexual contribuem para a gente falar de prevenção? Eu acho que a campanha, ela reforça, ela traz à tona os temas que a gente trabalha o ano todo. Acho que é o momento que a gente consegue acessar mais a população e falar mais, com mais ênfase, na verdade. Né? Então, nas campanhas, geralmente, todas as unidades, mídias, escolas se mobilizam em torno do tema. Por mais que a gente trabalhe isso no decorrer do ano, eu acho que é importante a gente dar esse destaque. E a gente percebe que, por mais que a população tenha informação, não necessariamente essa informação ela é compreendida. Então, a gente tem que sempre abordar de maneiras diferentes os diferentes públicos, né? Orientar de diversas formas para que as pessoas retenham o conteúdo que a gente está querendo passar e se previnam. Né? O importante para nós é que as pessoas tenham acesso à informação de prevenção. Se eu fizer uma complementação aí no que a Karina está falando, eu acho que a questão da prevenção, no caso do HIV especificamente, é muito importante que as pessoas façam o teste rápido, né? Que tenham esse hábito de fazer. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não preciso fazer teste rápido. Não, é importante fazer, porque o vírus do HIV, muitas vezes, você contrai o vírus e ele não te mostra um sintoma como as outras ISTs que a Karina deu o exemplo. Né? Então, no começo ela falou que as ISTs, então, tem corrimento, tem verruga, mas no caso do HIV, muitas vezes é muito difícil. A pessoa, se tiver sintoma quando contrair, pode ser tipo um sintoma gripal. Então, a pessoa não sabe que contraiu HIV. Qual é a forma de saber que contraiu? Fazendo o teste rápido. E por que é tão importante saber se contraiu? Quanto antes você souber que está com HIV, menos ele vai impactar na sua imunidade, né? Que é o vírus da imunodeficiência. Então, quanto antes a gente descobrir que está com HIV, isso é muito importante para o tratamento aí correr mais tranquilamente. Tá? E aí, eu acho que complementando isso, a questão da testagem, lembrar que existe uma janela diagnóstica, né? Então, às vezes, eu acabei de ter uma exposição, eu vou fazer um teste rápido ou uma sorologia, lá, o exame de sangue, e vai dar não detectável, né? Vai dar não reagente. Lembrar que a gente tem uma janela diagnóstica, então repetir esse exame depois de 30 dias, isso é importante, né? Porque se a gente estiver dentro dessa janela, o teste não vai mostrar realmente a infecção. E outra coisa que é bacana a gente falar, pegando a deixa da Cláudia, é o porquê que o Ministério mudou a sigla de DST para IST, qual que é a importância disso? Porque antes a gente falava doença sexualmente transmissível e hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível. Porque uma pessoa pode estar infectada sem manifestar sintoma, ela não está doente. Né? Então, ela está contaminada com o vírus, mas ela não manifesta sintoma nenhum, porém, ela está transmitindo essa doença. Né? Ela tem uma infecção. Então, é importante a gente falar disso, porque mesmo as outras ISTs, muitas vezes elas ficam silenciosas ou demoram para manifestar sintoma. Né? Nem sempre a sífilis, a gente vai ver lá a lesão característica no genital. Né? Quando a gente percebe, já está numa fase terciária, mais avançada da doença. Então, por isso, a importância da testagem e que a gente vai sempre bater na tecla do teste rápido e tentar levar para a rua e tentar alcançar as populações, principalmente as mais vulneráveis. Mas toda pessoa sexualmente ativa é importante que faça o teste. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram para nós agora há pouco sobre inovações no método de prevenção do HIV, que eu até comentei que é muito moderno, né? A PrEP, a PEP.
Alguma dessas outras ISTs, Karina, que você apresentou para nós, há também alguma modernidade, alguma inovação recente para a prevenção dessas outras ISTs? Eu vou falar e você vai me complementando, Cláudia. Na verdade, as outras ISTs, para as outras ISTs, felizmente, a gente tem tratamento e cura. Lembrar que a gente tem tratamento gratuito, não são tratamentos complexos, são tratamentos que a gente consegue realizar na atenção básica. Hoje a gente tem uma rede de atenção básica com 75 unidades, né? Isso garante, a gente tem protocolos de abordagem sindrômica. Hoje, inclusive, o enfermeiro da nossa atenção básica pode prescrever e realizar o tratamento das ISTs, isso é muito importante. Se investe muito na questão do HIV, por ser uma doença que até o momento a gente não tem a cura. Embora também seja importante a gente falar que o paciente, isso é uma informação que poucas pessoas sabem, a pessoa portadora, a pessoa que vive com HIV, que tem uma boa adesão ao tratamento, então que se trata, que toma a medicação de maneira correta, ela fica com uma carga viral baixa, que a gente chama de indetectável, e a pessoa com a carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. Então, ela pode ter relações sexuais e não vai transmitir o vírus do HIV para outra pessoa se ela tiver indetectável. Então, a gente fala que I igual a I, indetectável igual a intransmissível. E isso quebra um pouco a questão do estigma, né, da pessoa que vive com HIV, que é um estigma pesado. A pessoa, a partir do diagnóstico, carrega isso, né? Eu não vou poder, então, mais me relacionar com tranquilidade. Acho que isso é uma informação importante de levar. E voltando na questão, então, das tecnologias, né? Antigamente, lá nos anos 80, quando iniciou a epidemia, a expectativa de vida de uma pessoa com HIV, que muitas vezes chegava já no serviço com quadro de AIDS, ela era muito baixa, né? 1, 2 anos. Hoje, a expectativa de vida, com as novas tecnologias, pensando em tecnologia de medicamento e as tecnologias leves mesmo, né? A questão de testagem, de acesso, de acolhimento. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa com HIV é igual à minha, à sua, das outras pessoas que não têm. Desde que tenha uma boa adesão ao tratamento, né? E hábitos de vida saudável. Então, eu acho que é um grande avanço realmente. Isso, só complementando. Então, em termos de inovação para prevenção de outras ISTs, né, a gente tem isso ainda fora do Brasil, uma realidade que ainda não é nossa, né, mas já se fala numa prevenção à sífilis, né, a gente chama de doxy-PEP, né, seria parecida com a PEP que a gente faz para o HIV, mas isso ainda está em estudo até fora do país, mas como a gente está falando de, né, de inovações, então, só para quem já ouviu falar, né? Às vezes tem pessoas que são antenadas e já ouviram falar. Então, tem sim essa questão da prevenção da sífilis com a doxy-PEP, mas é algo que ainda é um medicamento também, tá? Que seria usado para prevenir aí o desenvolvimento da sífilis, caso tenha o risco da exposição. Mas isso ainda está em estudo até fora do país, tá? Então, para ver se isso realmente é uma estratégia que vai ajudar, né, a prevenir a sífilis. Então, só para deixar registrado que é uma inovação, mas que ainda não é uma realidade nossa aqui no Brasil, tá? Meninas, no dia a dia de vocês, é possível a gente conhecer, traçar um paralelo, conhecer um perfil entre as principais ISTs e o gênero, a idade, a classe social, para que a gente tenha uma atenção especial e o público também, né, conheça um pouco dessa realidade? Eu acho que, até para a gente pensar na questão de estigma e discriminação, é importante a gente reforçar que qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela está exposta, ela está em risco, né? Antes a gente usava muito a palavra risco, hoje a gente usa a palavra vulnerabilidade. Por quê? Risco todos nós temos, a partir do momento que você transa, né? Se você transar sem camisinha. Porém, alguns grupos, Carol, eles são mais vulneráveis. Né? Ou pela prática sexual, a gente sabe que os HSH, né? Os homens que fazem sexo com homens, gays, a prática sexual anal, ela tem um risco maior por conta daquilo que eu falei, de lesão, de atrito. A gente sabe que a população que tem um menor acesso ao sistema de saúde, as formas de prevenção, elas são mais vulneráveis. Então, hoje, a gente tenta trabalhar com essas populações-chave, prioritária, né? Profissionais do sexo, pessoas que, às vezes, não acessam o serviço por vergonha, por estigma, por serem discriminadas. Então, a gente pensa um pouco nas vulnerabilidades. Esses grupos mais vulneráveis são os grupos onde a gente tem que ter um olhar especial.
Eu só reforçaria isso que a Karina falou no início, que todos nós, né, estamos vulneráveis, Sim. estamos em risco, né? Embora tenha esse grupo, mas eu acho que isso é importante. Até muitas vezes eu assisto hoje em dia a programas que tratam sobre a infecção do HIV, né? E esquece de falar, né? Foca tanto nesses grupos prioritários que esquece de falar que, independente da sua opção sexual, independente da sua condição social, Sim. socioeconômica, qualquer um de nós tem que estar atento, porque é um vírus e qualquer um de nós pode estar sujeito a contrair esse vírus. Então, acho que isso é importante de ficar bem claro, né? E reforçar para todo mundo saber que todas as pessoas estão sujeitas a ele. Porque é uma linha muito tênue, né? Entre a gente pensar num grupo que tem que ser visto de forma especial pela sua vulnerabilidade e entre a gente estigmatizar esse grupo. Né? Então, todos nós temos o risco. Né? Vamos agora tratar do próximo eixo. O próximo eixo que a gente vai tratar com vocês é o eixo dos sintomas. Karina, você expôs para a gente, logo no começo, alguns sintomas de maneira geral. Se a gente trouxer para quem está assistindo o nosso podcast algumas 3 ou 4 principais ISTs e os sintomas mais comuns, inclusive reforçando o que a Karina disse, que algumas ISTs são silenciosas e não têm sintomas, é bom até a gente reforçar para quem está assistindo. Se você puder dar essa explicação, por gentileza. Vamos lá, vamos falar de algumas dos sintomas comuns, né? Se a gente pensar na sífilis, a sífilis ela tem algumas fases. Então, na fase primária, ela vai apresentar uma lesão única, indolor, geralmente na região genital. Então, uma feridinha que passa ali despercebida. No homem é mais fácil, porque fica mais visível, né? Às vezes, na mulher fica ali nos grandes lábios ou na parte interna da vagina. E aí, como não tem dor, essa lesão acaba passando despercebida. Na fase secundária, a gente já pode perceber algumas manchas, petequias em mão, tórax. E a fase terciária aí já atingindo alguns órgãos importantes. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, numa gonorreia, clamídia, a gente vai falar de corrimento, um corrimento fétido, tá? Geralmente amarelado ou acinzentado, com um odor muito desagradável. Se a gente pensar no HPV, que também apesar de não ser uma doença de notificação compulsória, a gente vê que é bastante frequente. O HPV apresenta verrugas, o condiloma, às vezes aquele aspecto de couve-flor, né? E o HPV, ele pode também, apesar do uso do preservativo, quando tiver o contato, ele pode acontecer a transmissão, então tem que ter esse cuidado. Herpes genital. A herpes genital, geralmente a gente observa algumas bolhas muito dolorosas na região genital. Então, esses são os sintomas mais comuns que a gente vê, Carol. Ou as lesões, que aí eu falei no caso da sífilis, que é o mais comum para nós, verrugas, corrimentos, e no caso da herpes, essas bolinhas que são realmente muito dolorosas, como quando a gente tem a herpes, né, labial, só que na região genital, que no caso da herpes genital transmitida por contato sexual. Tá? E os sintomas são iguais para homens e mulheres, para os homens também. As mulheres têm algum corrimento, para homens também tem secreção? Homens, em algumas ISTs, eles manifestam manifestam menos os sintomas ou acabam não manifestando, mas podem ter também o corrimento. Tá? E na sua fala, eu estava me lembrando a questão do HPV, né? A gente já falou da vacina no tema anterior. Muito importante no caso das mulheres, né? O HPV é um dos causadores aí de câncer de colo de útero, né? Então, no caso, a importância da realização do Papa Nicolau, né, nas mulheres, porque muitas vezes, se a mulher não perceber o sintoma, né, do HPV e tiver com o vírus, ele pode, hoje, né, é um dos grandes causadores aí de câncer de colo de útero. Então, também é importante... Cláudia, e o HPV no homem se manifesta de que forma? Porque na mulher... pode transcorrer num câncer de colo de útero. No HPV, né, Karina, eu acho que tem mais fácil de aparecer no homem do que na mulher. Né? Vou complementar um pouquinho, então. Na verdade, o HPV ele tem vários sorotipos. Né? Tem os precursores de lesão das verrugas,
E tem os precursores de câncer. Hoje, o câncer mais comum causado pelo HPV é o câncer de colo uterino. Porém, se a gente pensar nas lesões, tanto homens quanto mulheres podem apresentar, o câncer, além do câncer do colo uterino, que é o mais prevalente, também pode ter câncer de pênis, de orofaringe, né? Então, mas lembrando que são vários sorotipos. Então, tem os precursores de lesão e precursores de câncer. Por isso que é importante a gente falar de vacinação. É um direito do adolescente, né? A gente não está incentivando a prática sexual, muito pelo contrário. A ideia da vacina é que a vacina, por que essa faixa etária? Porque é antes de muitos iniciarem a vida sexual, né? Então, a gente fazer a proteção antes do início da vida sexual, para que essa pessoa esteja protegida. Qual que é a idade, então? Vamos reforçar para 9 a 14 anos. Para homens e mulheres. Meninas e meninos. Mas se o menino tem 15 anos ou a menina tem 15 anos e ainda não teve relação sexual, ainda dá tempo? Pelo calendário nacional, não. Né? Aí, talvez na rede particular. Mas o preconizado pelo Ministério da Saúde é essa faixa etária, de 9 a 14 anos. Importante os pais saberem disso para levar, né? Nessa faixa etária, né? Os pais precisam levar. E aí tem alguns grupos específicos onde essa faixa etária aumenta, mas são casos especiais, como pessoas vivendo com HIV, pessoas imunossuprimidas, pessoas vítimas de violência sexual. Então, essa idade ela é um pouco aumentada. Mas, para a população em geral, lembrar da imunização contra o HPV para os adolescentes de 9 a 14 anos. Bom. Vocês disseram que nós temos ISTs assintomáticas. Vamos reforçar quais são e quais são os desafios para que a gente possa fazer uma prevenção, um diagnóstico dessas ISTs que são assintomáticas, né? Eu acho que o principal, se eu tive uma exposição, é procurar uma unidade de saúde, né? A gente vai fazer os testes rápidos disponíveis, que é HIV, sífilis, hepatite B e C. A gente vai conversar, vai colher essa história e vai ofertar o teste ou a sorologia. Para as outras doenças, às vezes um pouco difícil da gente saber se há ou não uma infecção, e aí a gente vai fazer, geralmente, uma abordagem sindrômica, que a gente fala, pelo sintoma. Está com corrimento, de repente vai fazer um exame, ou só pelo próprio sintoma a gente consegue diferenciar qual IST pode ser e entrar com o tratamento, né? Lembrando que os tratamentos são gratuitos, podem ser acessados através da atenção básica. E assim, frisando aí, assim, acho que para quem está ouvindo a gente, né, ficar mais claro a questão do que do que seria assintomático, acho que a gente podia citar as hepatites, né? Também. As hepatites, quando você contrai, acho que não vai ter sintoma, né? Se você não fizer o teste para saber se você tem a hepatite, você não vai manifestar, não vai ter um sintoma específico, como no caso das outras ISTs que a gente tratou até aqui. E, como eu falei lá atrás, o HIV. Né? O HIV, logo que a pessoa contrai o vírus, como eu disse, pode existir um quadro como se fosse uma síndrome gripal. Né? Leve, leve. Mas também no sintoma não existe um sintoma específico. Né? O sintoma vai vir se essa pessoa não for atrás de tratamento e ela ficar com a sua imunidade reduzida, e aí sim ela vai começar a ter sintomas relativos a essa imunidade baixa, né? Que é a perda de peso, adquirir outras doenças, né? Uma pneumonia, uma tuberculose. As doenças oportunistas, então, exatamente. Né? E, na verdade, a pessoa às vezes chega num quadro de AIDS já, que acho que é bacana diferenciar, né? Sim. Então, o HIV é o vírus. Então, a pessoa pode estar infectada com HIV e ficar não estar doente, vivendo com HIV e não estar doente. Quando ela passa a ficar doente por conta das infecções oportunistas, das doenças oportunistas, porque a imunidade dela baixa, né? Então a pessoa não sabe, está sem tratamento, está com a imunidade lá embaixo, acaba adquirindo outras doenças e aí entram no quadro de AIDS, que é a doença instalada, tá? Eu quero reforçar mais uma vez para quem está assistindo. Você comentou agora há pouco, Karina, quais as ISTs que é possível fazer diagnóstico precoce e quais não há teste e que vocês vão, após uma abordagem, um diálogo, conduzir para um tratamento. Sim. Você disse que tem tratamento para diagnóstico para sífilis, para HIV, que há uma janela também imunológica. Sim. Se a gente puder dar uma abordagem, por gentileza. Tá. As principais ISTs, a janela imunológica, quais há o diagnóstico precoce, quais
Depois a gente vai fazendo uma triagem, um diálogo, só para reforçar para quem está assistindo. Joia. Quer começar? Começo. Não, pode. Na verdade, então, os testes que a gente tem disponível, pensando em teste rápido, tá, Carol? A gente tem para HIV, sífilis, hepatite B e C. Lembrando, mais uma vez, hepatite B, a gente tem vacina disponível para todo mundo, né? Então, é importante que todos tenham um esquema de 3 doses da vacina hepatite B. Qualquer momento, se a pessoa não lembra se tomou, pode voltar a tomar? Pode procurar uma unidade de saúde. Se não houver uma comprovação vacinal, nem a carteirinha, nem a ficha espelho na unidade, nem registrado no computador, às vezes a pessoa tomou lá atrás, a gente nem tinha um sistema informatizado, a gente reinicia o esquema com as 3 doses, tá? Para garantir essa imunidade. Então, eu acho que uma doença onde a gente tem vacina, né, é inadmissível que a gente ainda tenha um cenário ruim. Que mais? Então, essas 4 doenças a gente tem teste rápido. E por que a gente bate tanto na questão do teste rápido? Pela facilidade de acesso, de diagnóstico, para a gente começar um tratamento precoce, para a gente quebrar a cadeia de transmissão, não invalidando os demais exames. Mas eu acho que o teste rápido veio facilitar muito a nossa vida nesse sentido. As demais doenças, então, a gente vai acabar fazendo um segmento de outra maneira, tá? Pelo sintoma, pela história que a pessoa traz para a gente. Todas têm o tratamento, né? Então, lembrando que o HIV não tem cura, as demais têm tratamento e cura. Algum complemento? Complementar? Não, acho que é isso, né? Acho que dessa vez acho que não tem complemento. Ô, meninas, por que é tão difícil? Quais as barreiras que as pessoas, de modo geral, sentem para procurar um diagnóstico precoce? Quer falar? Eu acho que são várias as barreiras, tá? Primeiro, que são doenças... Vamos pensar, a gente sempre vem em mente o HIV, né? É uma doença que, por muito tempo, teve um estigma, ainda tem. Então, as pessoas pensam muito para procurar uma unidade de saúde e por conta disso, né? De discriminação, de estigma, o que vão pensar de mim. Por N motivos. Outra questão que eu acho que dificulta, dependendo do contexto social, a questão de aderir ao tratamento, de ir até o serviço especializado. Por isso que, para além do HIV, as outras questões a gente tenta, quanto mais, capilarizar na rede para que esse acesso fique mais fácil. E uma terceira coisa que eu colocaria, que dificulta um pouco, é a questão do tratamento das parcerias, né? As parcerias sexuais têm que ser tratadas, porque senão eu vou me reinfectar. Eu vou lá, faço diagnóstico, faço tratamento, estou curado, vou lá, transo de novo com aquela pessoa Então, assim, a gente sempre trabalha com esse convencimento de chamar as parcerias sexuais para se testarem e tratarem também. Eu estava pensando aqui, algo que eu converso sempre com os pacientes, quando eles chegam lá na farmácia, né, para pegar medicamento. Como a Karina falou, a nossa farmácia tem um contexto todo diferenciado de qualquer outra farmácia, né? Então, a gente senta com o paciente, a gente conversa. E uma coisa que eu sempre procuro falar para eles, né, dessa dificuldade que eles têm de chegar ali no serviço, é a dificuldade mesmo, o próprio nome já diz, que é sexualmente, né? Então as pessoas têm dificuldade de falar da vida sexual, como a Karina falou, né? O que vão pensar? Nossa, eu peguei isso fazendo sexo. Eu falo para eles, gente, sexo é vida, sexo faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Mas eu acho que a grande dificuldade é isso, né? As pessoas pensarem, como a Karina falou, o que vão pensar de mim, né? Nossa, eu peguei isso numa relação sexual. Não, ninguém tem que pensar nada a respeito disso. Você tem que cuidar da sua saúde, o sexo faz parte. E se em algum momento você teve essa exposição, ou porque se expôs sem o preservativo, isso não tem que ser. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que pular essa barreira, né? Mas eu acho que a grande barreira é essa, né? As pessoas pensarem o que vão pensar de mim, né? E é isso que a gente tem que quebrar. Não cabe ao profissional de saúde o julgamento. A pessoa saber disso, que quando ele vai para um serviço como o CEDIC, e nas próprias unidades, o profissional de saúde está ali para atender, para tratar, e não para julgar. Então, independente da história, independente do contexto, das opções, o nosso propósito ali é outro. O nosso propósito é acolher, é tratar, é ajudar, jamais fazer o julgamento. Então, isso talvez tranquilize. Depois que eles chegam, né, Cláudia? Acho que acalma um pouco, mas existe essa dificuldade para acessar os serviços de saúde. E também agora eu estava pensando aqui, né? Existem
Outras formas, a hepatite C, por exemplo, né? Tem muitas pessoas falam, nossa, não peguei numa relação sexual, né? Posso ter pego algum procedimento que eu fiz, onde eu tive contato com um sangue contaminado, né? Muitas pessoas mais velhas, o vírus da hepatite C é um vírus que foi descoberto muito recentemente. Agora me foge o ano, mas não é muito antigo, não é um vírus muito antigo. E muitas pessoas mais velhas descobrem agora que tem a hepatite C. E, meu Deus, nossa, eu peguei numa relação sexual? Não, muitas vezes não. Antigamente, a gente tinha seringa de vidro, né? E fazia-se esterilização dessas seringas de vidro. E o vírus da hepatite C não morria nessa esterilização, tá? Então, muitas pessoas contraíram o vírus da hepatite C lá, antigamente. E, como a gente falou, a hepatite é uma doença que não tem sintoma. Então, pegou o vírus naquela época. E aí a pessoa não quer nem entrar no CEDIC. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu tinha vergonha de entrar aqui no CEDIC, mas por quê, né? Então, assim, esse estigma mesmo, essa questão que a gente precisa muito trabalhar com a sociedade para que isso acabe, né? Que as campanhas colaboram com isso também, né? É importante para isso. Meninas, como é o tratamento? Vocês disseram que todas as ISTs têm cura, com exceção ainda plenamente do HIV. Como é o tratamento de cada uma das principais e os desafios que vocês enfrentam para tratar as pessoas? Eu imagino que a adesão e seguir certinho é um desafio para nós que estamos fora da rede de saúde. Se vocês puderem comentar, por gentileza. Você quer falar? Não, pode falar. Se eu falo da HIV? Pode falar. Vai, Claudinha, tudo. Então, vamos lá. Bom, o tratamento, então, da sífilis é feita, essa você me ajuda, com a bezetacil. Né? Então, a gente vai estadiar a fase da sífilis e prescrever as doses. Geralmente, 3 doses de bezetacil. Então, aquela assim, que dói, né? É um tratamento fácil, muito acessível, que pode ser administrado em qualquer unidade de saúde. A dificuldade é que a pessoa retorne e conclua o tratamento e trate as parcerias sexuais. Essa é a grande dificuldade da sífilis. A gente tem aí um aumento, inclusive, de sífilis congênita, né? Porque quando a gente tem esse aumento global aí na população, isso acaba afetando o gestante também e isso vai impactar lá na criança. Então, o tratamento da sífilis é isso. A velha e conhecida bezetacil. O tratamento do HPV a gente tem aí quando tem o aparecimento das verrugas, então tem a aplicação de um ácido, Existe a possibilidade da aplicação do ácido, tem algumas outras medicações tópicas que podem ser usadas no domicílio. Existe também a possibilidade de cauterização, dependendo da extensão dessas lesões, a gente precisa cauterizar, retirar cirurgicamente, então depende dessa avaliação, mas as lesões são retiradas. No caso da herpes, o antiviral, isso, né? O aciclovir. E no caso do HIV, o antirretroviral. Aí do HIV quer que eu... Pode explanar. Do HIV, então, que aí é um pouco mais... Envolve vários tipos aí de antirretrovirais, né? Hoje a gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, então todos os médicos infectologistas seguem para prescrever o medicamento esse protocolo, tá? E existem 2 medicações que são preconizadas como um tratamento inicial aí para todas as pessoas que têm o HIV, né? Que têm o diagnóstico. Então elas começam com 2 comprimidos, tá, diariamente, que são os mesmos comprimidos que a gente citou lá atrás da PEP, tá? Então, são 2 comprimidos por dia e todas as pessoas vão iniciar com esse tratamento, tá? Como que vai mudar, né? Tem outros tipos? Tem quase 20 tipos diferentes de antirretrovirais disponíveis hoje pelo SUS para o tratamento do HIV, tá? Isso vai mudar de acordo com o paciente. Então, como que o paciente vai sair desses 2 comprimidos por dia? Ou se ele não tiver uma boa adesão, tá? E esse vírus, de repente, ficar um vírus resistente, e aí você tem que partir para uma outra classe de antirretroviral para tentar tratar esse vírus. Ou se a pessoa tiver algum outro problema de saúde, né? Geralmente um problema renal acaba interferindo muito na escolha de um outro medicamento diferente desse de início, e aí o médico é que vai fazendo essa avaliação para a escolha. Mas de base, assim, de início, são sempre esses 2 comprimidos por dia para tratar o HIV, né?
Você perguntou dos desafios aí desse tratamento. Eu acho que o HIV tem um grande desafio aí que a gente enfrenta diariamente lá com os nossos pacientes, que é a pessoa realmente tomar os comprimidos todos os dias e seguir com esses comprimidos, como eu falo para os pacientes, companheiros dele para o resto da vida, né? As outras ISTs que a Karina estava citando, você trata e acabou, está curado, né? O HIV não tem cura. Então, muitas vezes, a pessoa ela começa a tomar os comprimidos, e embora sejam só 2 comprimidos por dia, colocar aquilo na rotina para algumas pessoas é bastante difícil, né? É bastante sacrificante. Muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar isso dentro delas e falar: nossa, eu olho para aquele comprimido, eu lembro que eu tenho HIV e isso já me gera um conflito de não querer tomar a medicação, tá? Existem pessoas desse estilo. Tem pessoas que, por outro lado, quando estão melhores, né? A gente estava falando do indetectável igual ao intransmissível, e a Karina falou da expectativa de vida. Os medicamentos hoje, as tecnologias disponíveis, elas estão muito boas. Não tem efeito colateral, né? Porque a gente tem que lembrar do tratamento lá atrás, de quando se iniciou o HIV, era muito sofrido, né? A gente chamava de coquetel. Eram vários comprimidos, e quando a pessoa tomava, a pessoa tinha vários efeitos colaterais, né? Tinha náusea, tinha vômito, tinha diarreia. Então, assim, a pessoa tratava para não ficar com HIV, né? Para não desenvolver, chegar num estado de AIDS, mas, ao mesmo tempo, sentia um monte de coisa com o medicamento. Hoje, não. Hoje, os medicamentos são 2 comprimidos e a pessoa não sente absolutamente nada de efeito colateral. E aí, o que acontece? Ao longo do tratamento, a pessoa está se sentindo bem, o vírus está indetectável, ela entra na rotina de vida dela normal, e aí, tipo, eu estou trabalhando muito. A gente tem isso hoje em dia, né, na correria da vida. Ah, estou trabalhando muito, não deu tempo de vir buscar o remédio. Ah, não, esqueci e tal. E aí, quando vai ver, a saúde já está ficando debilitada porque não tratou, né? Então, acho que o grande desafio é esse: trabalhar a questão do psicológico para algumas pessoas e também trabalhar essa questão da adesão, por estar se sentindo bem, mas precisa continuar tomando o medicamento mesmo sem sentir nada, né? A pessoa acha que, às vezes, não estou sentindo nada, não preciso tomar, mas precisa, tá? Pra então, sempre. acho que o grande desafio é esse, tá? E aí, para as outras STs, vamos pensar nas que causam corrimento aí, né? Clamídia, gonorreia, tricomoníase. Tem os antibióticos que também entram nos protocolos de abordagem também sindrômica. tem cura. Também tem cura, tá? E também estão disponíveis no SUS. Então, é com antibiótico, a gonorreia, clamídia. Sim. Aí a gente tem que avaliar o tipo de ST. No caso da herpes, é um antiviral, porque é um vírus. Então, no caso do HIV, o antirretroviral. Os demais, geralmente, são tratados com antibiótico. Ô, meninas, é possível a gente falar... Pode completar. Não, é que faltou a gente falar das hepatites aí, né? Do sim, tratamento sim. das hepatites. Então, assim, a hepatite B, no caso, ela não tem cura também, tá? Então, só que ela tem vacina, Só que ela tem né? vacina, por isso que a gente até... né? Mas a hepatite B não tem cura, tá? Então, a hepatite B também toma, geralmente, um comprimido por dia para o resto da vida, Pro resto né? da vida. A gente fica mais tranquilo por ter a vacina. Sim. E o vírus da hepatite B, ele, né, a longo prazo, vamos dizer assim, ele vai causar um prejuízo pro fígado, né? Então ele fica mais específico, né, num órgão nosso, né, que é o fígado. Mas é muito importante a gente lembrar que não tem cura. E é plausível tá? de transplante? Dependendo do estado que chegar esse fígado, né? Isso aí demora, né? Tem que ser avaliado o estado de cirrose, né? Só se chegar numa cirrose aí, transplante. Mas então a hepatite B também é um comprimido por dia que a pessoa toma, um antirretroviral também. E a hepatite C hoje tem cura, tá? Então a hepatite C geralmente é uma associação de mais de um antirretroviral. E aí o tratamento tem duração mais ou menos de 3 a 4 ou 5 meses, tá? Então é um tratamento rápido hoje em dia. Também foi um avanço, foi né, um o tratamento grande da hepatite avanço C. da tecnologia e da tecnologia que veio, porque antes também a hepatite C não tinha cura, Sim. né? E era bem complicado tratar, eram medicamentos que davam muitos efeitos colaterais. E hoje a gente tem essas tecnologias novas que se trata a hepatite C em 3 meses. Em 3 a 5 meses, para os casos mais difíceis, a gente consegue a cura da hepatite C. Meninas, é possível a gente falar de resistência antimicrobiana
para enfrentar os impactos do tratamento? Assim, na verdade, o uso um pouco desenfreado de antibiótico para qualquer coisa acaba impactando nessa questão de resistência antimicrobiana. E também o tratamento errado também cria essa resistência. Eu ia fazer esse complemento. Sim, o tratamento inadequado. Pode complementar. Não, eu ia complementar isso, que assim, não só o uso, né, desenfreado, mas usar de maneira errada, né? Então, a gente falou da PrEP lá no início, que é aquela profilaxia pré-exposição, né? Tomar um comprimido por dia para se prevenir contra o HIV. É uma tecnologia nova e excelente? Sim, é uma tecnologia nova e excelente que nos ajuda como mais uma ferramenta para prevenir o HIV. Mas o que é importante? Usar ela de forma correta. Porque se eu simplesmente for lá, pegar a PrEP, tomar um comprimido por dia, mas não levar isso a sério, né? Um dia eu tomo, outro dia eu não tomo, outro dia eu tomo 2 porque eu esqueci. Tem gente que fala isso para mim. Esqueci, tomei 2 hoje, né? Então, assim, tomar de forma errada... O que pode acontecer? Bom, além de você não estar se prevenindo coisa nenhuma para o HIV, você ainda está gastando o antirretroviral ali para, se você vier a ter uma exposição do vírus, ele já vai estar resistente. Né? E aí, se você contraiu HIV, já tem estudos que mostram que pessoas que utilizaram a PrEP de forma errada e contraíram o HIV, elas depois têm que iniciar o tratamento com muito mais medicamento, porque o vírus já está resistente. Tá? Então, é possível a gente falar isso. Meninas, a gente que está caminhando para o final do programa, e eu sempre complemento com boas notícias mais recentes. Vocês comentaram que hoje uma das coisas que eu acho que é importante a gente frisar, que é muito recente, talvez para vocês não que estão na área da saúde, mas quem está assistindo, é falar do I+I. Né? É legal, você comentou também da PrEP, da sífilis. Muitas pessoas ainda nem sabem que existe a PrEP e a PEP do HIV. Se a gente puder abordar essas temáticas novamente, trouxer à tona aqui, e mais algumas coisas que vocês queiram complementar. Até está saindo notícias atualmente da possível cura do HIV também, né? Então, fiquem à vontade para as considerações aí, tá? Tá. Então, acho que dos avanços, a gente tem que pensar na questão da mandala como um avanço, né? É bacana, a gente não trouxe a mandala, porque dentro dessa mandala da prevenção combinada, a gente coloca o I igual a I, que é, né, a questão do tratamento adequado, da adesão. Então, lembrando que a pessoa que tem adesão ao tratamento antirretroviral, ela fica indetectável, fica com uma carga viral baixa e não transmite o vírus. Isso é um grande avanço. Outra coisa, a PrEP, que a Cláudia colocou, se ela quiser depois reforçar novamente. A PEP, antigamente as pessoas falavam muito da PEP somente por causa de violência e acidente com material biológico. Então, lembrar que toda pessoa que teve uma exposição sexual tem direito à PEP, a profilaxia pós-exposição. Em relação aos estudos de cura, né? Existem muitos estudos por aí. Ainda não existe uma estratégia que possa ser implementada numa escala de saúde pública, né? E, então, tiveram alguns estudos com transplante de medula óssea. Assim, a gente sabe da questão de que o vírus, o HIV, ele sofre muitas mutações, ele tem esse escape fácil do sistema imunológico, né? Ele se esconde ali em alguns sítios, em algumas células. Então, mas esses estudos, ainda que atualmente não possa ser uma estratégia em larga escala, uma coisa que a gente consiga implementar em saúde pública, eles estão avançando nesse caminho, né? Para que os cientistas descubram uma maneira, porque apesar de o I igual a I, tem essa questão da pessoa ter que tomar o medicamento para o resto da vida. Então, a cura é uma coisa muito esperada pelas pessoas que vivem com HIV. Ainda a gente não pode falar nisso, né? Tem os casos esporádicos desses estudos, mas não ainda algo que seja algo factível. Tá? Que mais? Quer complementar um pouco, Cláudia? Eu acho que é isso. Eu estava pensando aqui em termos de inovações, né? Você falou de boas notícias. Para os pacientes que estão em tratamento, tem uma grande novidade que vem sendo falada nos últimos meses, que é o surgimento de um comprimido único para tratar, né? Como eu falei, antigamente a gente começou com o coquetel, que era
uma mãozada, né? De como eles falam, nossa, se vocês falam, eu vim aqui tomava uma mão cheia de comprimidos, né? E agora faz alguns meses, né, que a gente recebeu então o tratamento com comprimido único. Então as pessoas, né, que estão em tratamento estão vendo isso com muita satisfação, né? Que já que tem que tomar os comprimidos todo dia. Então aí tem esse comprimido único, não é para todos, mas são para as pessoas que têm boa adesão no tratamento, que estão indetectáveis há mais de um ano, né? Que tenham essa adesão, como eu falei, e aí tomam um comprimido único. Então, acho que é uma grande novidade aí que surgiu e que isso deixa os pacientes bastante felizes aí, né? Muito. Então, acho que isso é importante. Eu quero agradecer a presença de vocês, Cláudia Carias, farmacêutica do CEDIC, e a Karina Corrêa Contiero. Obrigada. Karina, não lembro do seu cargo. Tá. Conta para nós um pouquinho da sua função, só para a gente reforçar no final. Eu estou na coordenação do Programa Municipal de STI, de hepatites virais, e na coordenação de vigilância em saúde. Né? Então, era maior. O programa ele traça aí as estratégias do município para trabalhar nessa questão de tratamento, prevenção e diagnóstico das ISTs. E fico no CEDIC, né? Coordeno o CEDIC. E a nossa ideia é essa, que cada vez mais a gente possa divulgar, falar e facilitar o acesso das pessoas. Então, o CEDIC é o horário de funcionamento? Das 7 às 17. Tá? Então, as pessoas que queiram fazer um teste rápido, queiram pegar alguns dos medicamentos, queiram pegar o preservativo no CEDIC durante a semana. Hoje é bacana a gente falar dessa capilaridade da nossa rede. Né? Então, os testes rápidos, os preservativos, tudo está disponível nas 75 unidades de saúde do município. O que não está disponível? O tratamento para o HIV. Então, os pacientes que são diagnosticados lá na ponta com HIV e das hepatites também são direcionados para o CEDIC. Do demais, inclusive tratamento, medicação, acontece na rede básica de saúde. Eu ia complementar falando que o CEDIC tem alguns horários específicos para atender alguns serviços, né? A gente teve que dividir as tarefas lá dentro, né? Então, o horário de funcionamento do CEDIC é das 7 às 17, mas os serviços, cada um deles tem horários específicos para atendimento. Até né? porque, assim, Carol, a gente preza muito pela questão do acolhimento e orientação pós-teste. Então, se a gente coloca o limite às 17 horas para um teste rápido, essa pessoa tem um teste reagente, como é que a gente faz com essa pessoa? Né? Então, a gente pede que chegue mais cedo para que a gente tenha, no mínimo, 1 hora para poder orientar, no caso do reagente ou não reagente. Porque se deu não reagente, mas essa pessoa foi exposta, precisa ser orientada de imunização, de PEP, de PrEP. Então, é por conta disso. De qualquer maneira, as orientações também podem ser... a gente aborda por telefone, se a pessoa quiser ligar para o CEDIC, no 34377800. Vai passar lá para o ramal da nossa recepção e as meninas direcionam. Bom. O CEDIC tem uma página no Instagram. Tem uma página que no as Instagram. Pessoas também podem buscar informações, né? Estão lá. E acho que é isso, aí saber os horários, tudo direitinho, ou por telefone, ou por lá. Para a gente também, eu vou deixar gravado aqui as redes sociais do projeto com Saúde Capive, repetindo, com M de Maria no final, que é comunicação, abreviação da comunicação, né? Com Saúde Capive. Essas são as redes sociais do projeto. E também temos um contato direto com vocês. Nosso telefone para dúvidas, para sugestões, para direcionamento. Nosso Fale Conosco é 19 989 13 9578. Repetindo, 989 13 9578. Obrigada pela presença. Até o próximo programa. Obrigada.